só tem um lugar onde nós nos sentimos seguros. É no Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Abra aí. Vou ler na NA, a nossa nova versão atualizada, Almeida. Nova Almeida atualizada. Deus quer falar contigo nessa noite, amém? Aleluia, Ele te trouxe aqui com um propósito. Obrigado, irmão. Ele te trouxe aqui com um propósito. O propósito do Senhor é falar conosco. O propósito do Senhor é te abençoar. O propósito do Senhor é te dar ferramentas para você viver uma vida abençoada. E eu quero nessa noite falar sobre isso. Nós entender as armas da fé, como cantou aqui nossa equipe de louvor. Tremendo. Deus abençoe essa nossa equipe linda. Deus abençoe o irmão Igor, que com os dedos ele vai desbaratando no mundo espiritual. Eu sempre digo que um homem com um microfone, ele atira no inferno. Mas com a garganta louvando, ele também desbarata no mundo espiritual. Ou com os dedos. A Bíblia diz que Davi, quando dedilhava a harpa, os demônios batiam retirada. A unção tem que estar em nós, queridos. É a unção de Deus que faz isso. Não é por causa de você, não é por causa daquilo que você faz, mas é por causa da presença. É por causa da presença, a presença que nós precisamos. Você encontrou Efésios 6, versículo 11. Amém? Vamos ler. Tem me chamado muita atenção nesses últimos dias. A diferença que faz quando nós entendemos no lugar onde nós estamos, entendemos quem está conosco. A Bíblia diz que maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. O Espírito Santo, o Espírito de poder, o nosso amigo, o nosso companheiro. Não muitos dias eu falei aqui sobre a importância da amizade com o Espírito Santo. E domingo passado o pastor Leandro foi tremendamente inspirado pelo Espírito Santo e falou aqui sobre ser preferido ou ser íntimo. Quem lembra? Aleluia, aí tinha bastante gente. Preferido ou íntimo. Foi maravilhoso. Eu fui muito ministrado pelo Senhor. E hoje eu quero falar da intimidade do lugar secreto. Da intimidade com Deus. Da intimidade da oração. Da intimidade do temor a Deus. Da intimidade de buscar o Senhor. Da intimidade de conhecer a palavra de Deus. Não há nada mais importante que nós conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 11, ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí Paulo diz, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Peguem toda a armadura de Deus, Paulo diz. Para que vocês possam resistir o dia mau. Aleluia. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, não parar. Permanecer inabaláveis. Portanto, diz Paulo, fiquem cingidos, fiquem firmes cingidos com a verdade.
e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E use também, veja bem, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Por isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Curve sua cabeça. Senhor, tua palavra, Senhor, ela já está pronta para operar nas nossas vidas. Nós estamos fácil para Ti nessa noite, Espírito Santo. Nós estamos fácil, nós estamos prontos para aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. E há corações aqui nessa noite, Senhor, que vão sair daqui, Senhor, pegando fogo. Vão sair daqui, Senhor, desesperado por viver um tempo de mais intimidade contigo, Senhor. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor encontre cada um desses corações aqui. Que a Tua presença, Senhor, toque em nós. Toca em nós, Senhor. Que a Tua presença opere sinais aqui, Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz que os sinais acompanhariam os que creem. E nós cremos e por isso nós pedimos que o Senhor se manifeste com sinais, prodígios e maravilha no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu estava pensando nessa vestimenta. Não sei se você ficou pensando nessa vestimenta que nós precisamos nos vestir. Nos vestir dessa armadura de Deus. Nos revestir dessa proteção. Eu acho interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, ele era um soldado, e ele entendia muito bem do que era as armas de um soldado romano. E quando ele traz essa alegoria, ele fala a respeito de um soldado. Mas, de repente, ele se volta, vendo as roupas do soldado, ele traz para o mundo espiritual e ele começa a falar das coisas do Espírito. De uma vida no Espírito, de andar no Espírito, de andar na oração, de andar na sujeição da palavra, de andar no Espírito, de orar no Espírito, de suplicar no Espírito. Seria mais que uma oração. Seria viver uma vida desesperada pela busca de Deus. E uma das primeiras coisas que eu achei interessante e que nós precisamos ter, para ter uma vida de oração, é o temor do Senhor. Primeira coisa que um cristão precisa ter é o temor do Senhor. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 25:14 diz que o temor, Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós temos temor a Deus, e nós vivemos uma vida de obediência, nós começamos a conhecer a vontade do Senhor, a aliança daquilo que Ele nos prometeu, a aliança da sua palavra, a aliança com as suas promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para ti, está na palavra. Por isso que nós precisamos ter o temor de Deus e buscar a proximidade com Deus. Buscar esse relacionamento de Deus.
Buscar viver uma vida em Deus, buscar uma vida de intimidade, é nós ter um lugar para relacionar com o Senhor. Ninguém faz intimidade em público. Verdade? Ninguém comete as coisas íntimas em público. Geralmente procura um lugar secreto. Né? E a oração, ela precisa de um lugar. Nós precisamos ter um lugar para orar. O Senhor Jesus Cristo, quando começou a ensinar, no seu primeiro ensinamento do Sermão do Monte, ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz: mas tu, quando orar, entra no teu quarto, e fechando a porta do teu quarto, fala em secreto com o teu pai que te vê em secreto, e ele te responderá, né? Então isso é uma promessa de Deus para os que entram no secreto, para os que vivem no lugar secreto. As respostas vêm no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, ele diz: peçam e receberão, batem e a porta será aberta, busquem e encontrarão. Ele diz: porque todo que pede recebe, todo que bate a porta se lhe abre. Queridos, nós precisamos ter essa intimidade do Senhor, a intimidade da sua palavra, e através disso, nós começamos a viver uma vida abençoada. Nós começamos a receber as suas promessas. Jesus disse em João 15, 7, ele disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, pedirão o que quiserem e vos será feito. Nós precisamos estar alinhados para que a nossa oração, ela toque os céus. Nós precisamos viver uma vida de dependência. Eu diria até mais, uma vida desesperada da busca da presença do Senhor. É interessante que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, Tiago 4, 7, ele diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Veja que quando nós se sujeitamos a Deus, nós temos rejeitando o adversário, e outra, temos declarando que ele saia. E a Bíblia diz que ele vai bater em retirada. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós já estamos resistindo ao adversário. A humildade do cristão de viver no lugar secreto, a humildade do cristão de buscar a presença de Deus, vai ser quando nós vamos receber as respostas. E é interessante que Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz também o seguinte, eu acho interessante esse versículo, e eu amo ele porque ele diz, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9, ele diz: resistam firmes na fé, certo que os irmãos de vocês, espalhados por todo o mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Mas às vezes nós não queremos nos sujeitar a Deus, nós não queremos entrar num lugar. E eu acho interessante que o povo de Israel, ele sofreu, e eu estava meditando no livro dos profetas nesses dias agora, e uma das coisas que eu vejo é que o povo de Israel, que nós o representamos hoje, somos o Israel de Deus, amém? Nós estamos representando hoje, mas o Israel no passado, ele rejeitou todas as promessas de Deus. Ele rejeitou toda a proteção de Deus, todo o cuidado, toda a provisão. De tudo eles reclamavam, de tudo eles diziam que não estava bom. Tudo que Deus ia preparando, eles iam rejeitando.
E hoje nós estamos praticamente vivendo da mesma maneira. Isso é triste, sabe, irmãos, porque o Senhor está chamando nós para viver uma vida de abundância. O Senhor está chamando uma igreja para andar experimentando as coisas grandiosas, as coisas maravilhosas. O profeta Jeremias, no capítulo 33, do versículo 3, ele diz assim: clama a mim, e eu anunciarei ou revelarei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Queridos, tem tantas coisas que nós podemos experimentar em Deus. Mas nós precisamos de viver uma vida de clamor. Clamor às vezes é mais que uma oraçãozinha. Clamor às vezes é um grito, como disse Davi no Salmo 40, versículo 1, ele diz: esperei confiadamente pelo Senhor, e o Senhor ouviu o meu grito, quando clamei por socorro. Davi estava gritando, desesperado. Imagina a aflição que vinha Davi, nas perseguições que ele vinha sofrendo na sua época. E ele diz: esperei confiadamente pelo Senhor, e o Senhor ouviu o meu grito de socorro, e me atendeu. Às vezes, queridos, nós temos entalado num problema, que não tem como às vezes nós resolver, e nós não recorremos ao único que pode, ao único que tem o poder de nos ajudar. A oração, queridos, ela é um lugar de humilhação. Só os humildes resistem firmes na fé. Tudo está dizendo não. Tudo estava dizendo não para aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. 12 anos correndo atrás dos médicos, correndo atrás de curandor, de benzedor, sei lá se tinha, mas ela correu atrás de todos. E diz a Bíblia que depois de haver gastado toda a sua renda, ela pensou que se ela tocasse em Jesus, ela poderia ser curada. E ela se dispõe, na sua humildade, correr atrás até tocar Jesus. E quando ela toca Jesus, no momento exato, ela fica curada. Mas ela teve uma determinação. É a segunda coisa que eu gostaria de falar, porque a intimidade, a segunda coisa que eu vou falar é ter a intimidade do Senhor. Porque, como os Salmos 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e a esses ele fará conhecida a sua aliança. E a intimidade, Jeremias fala no capítulo 29, versículo 13. Se puder projetar aqui para mim, que eu não me lembro de cabeça, ele diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E no 14, serei achado por vocês, diz o Senhor. Olha, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, ele diz: vocês me encontrarão, eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Olha só, queridos, às vezes nós não queremos viver esse lugar da oração, porque para nós ter essa intimidade, nós precisamos viver uma vida de renúncia, e nós não temos disposto mais a renunciar. O Israel de Deus hoje está quase que igual ao do passado, que foi levado cativo para o cativeiro da Babilônia. Eu digo isso, queridos, com temor de Deus, porque todas as palavras de Deus que você for ler, a gente vai ver que nós só vamos receber e ter a proteção e os cuidados de Deus quando nós obedecer. E hoje nós não estamos dispostos a obedecer Deus. Estou falando de mim, porque acredite, irmãos, que não é fácil orar. Não é fácil manter uma vida de oração contínua. Não é fácil viver uma vida de leitura da palavra contínua. Não é fácil de nós jejuar.
Quem que gosta de jejuar aí? Não é fácil, queridos. Quando a gente começa a jejuar, bate aquele desespero, a fome é tão grande, começa a vir dor de cabeça, começa a vir desânimo, preguiça, sono, vem tudo. Não sei se alguém já passou por isso, é só eu que passo. Cara, eu sofro muito quando eu jejuo, que os primeiros 2 dias dá vontade de comer a ponta da orelha, se alcançasse, né? Uma dentada na ponta da orelha, de tanta fome. E a gente, às vezes eu estou em casa, minha esposa, às vezes ela não está no jejum comigo. E a minha esposa, modéstia à parte, ela cozinha muito bem. Temperos maravilhosos, frita alho com banha, aquele cheiro de casa, coisa boa, né? Às vezes frita bisteca de porco com cebola, coisa boa, né? Não sei se alguém... E eu às vezes estou naqueles dias que eu não posso comer. Eu estou consagrando o Senhor. Mas é necessário, queridos, que nós separe tempo da nossa vida para consagrar para o Senhor. O que é difícil, porque quando nós estamos nos consagrando a Deus, nós estamos entrando num lugar de humildade, num lugar de submissão, num lugar de sujeição a Deus. E a Bíblia diz que quando nós sujeitamos a Deus, nós resistimos o diabo. O diabo não tem mais poder daí para nos atacar, ele fica, como disse Pedro no capítulo 5, versículo 8, que ele anda de redor, bramando como um leão, mas ele não pode fazer nada contigo, irmão. Quando você jejua, quando você ora, quando você entra no teu secreto, o diabo ele vai tentar destruir a tua vida, a tua família, mas ele não vai conseguir, porque maior é o que está em nós, amém? Maior é o nosso Deus. E ele não vai poder fazer nada contra a sua vida. Mas nós precisamos de viver a vida da intimidade. Nós precisamos viver a vida da oração. Jesus contou uma parábola no capítulo 18 de Lucas, do versículo 1, sobre o dever de nós orar sempre e nunca esmorecer. E não é fácil orar sempre e nunca esmorecer. Às vezes a gente esmorece. Ou vai dizer que você já não fez um propósito de começar a orar todo dia às 3 horas da manhã, e já está 10 anos orando e não parou. Amém, que você continue. Mas eu já tentei tantas vezes e muitas vezes eu parava. Às vezes está aqui a minha esposa que é testemunha, e Deus também que está aqui que é meu testemunha. Muitas vezes de eu ir para o meu escritório, eu não ter vontade nenhuma de orar. Não ter vontade nenhuma de ler a Bíblia. Até que eu começava ali, sabe, aquela busca. E eu gosto muito do pastor, e já recolhido, o pastor Poyan Cho. Ele diz que nós precisamos orar até ter vontade de orar. E às vezes a gente não tem vontade, mas quando a gente vai orando, daqui a pouco tu se lembra de uma coisa, daqui a pouco se lembra de outra, daqui a pouco o Espírito Santo começa a te ajudar, porque Paulo diz em Romanos 8, 26, que da mesma maneira o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas diz que aquele que conhece o nosso coração, ele começa a interceder, ele começa a te ajudar, ele começa a te fortalecer, e você começa a orar por aqui, por ali, daqui a pouco você já foi longe, daqui a pouco você já está orando pelas nações, mas às vezes nós vamos ter que lutar contra nós, porque nós temos que ter esse entendimento que o nosso Senhor Jesus diz, que nós temos o dever de orar sempre. É um dever do cristão. Orar sempre, nunca esmorecer. E é interessante que a terceira coisa que eu achei importantíssimo é que nós precisamos ser determinados. Primeiro nós temos que ter o temor, porque o temor leva a nós a começar a se cuidar. Leva a nós começar a alinhar nossa vida com Deus.
E no segundo ponto, nós começamos a ter essa intimidade maior com a palavra. Deus começa a dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz que eu devo orar sem cessar, e eu começo a orar por causa que o temor, ele começa a atingir meu coração, ele começa a me ajudar a eu vencer o pecado. Eu olho para o pecado, mas eu já não tenho mais vontade de cometer o pecado. Porque o pecado, ele não vai parar de nos assediar. Por isso que se você não ora, o pecado vai te alcançar. Mas se nós oramos, nós vamos vencer o pecado. Porque o pecado, ele vai estar batendo a porta. O nosso adversário, ele vai bater na porta. Agora, se nós oramos, nós vamos vencer o pecado. Agora, se nós não oramos, se nós não temos fome, nós vamos chegar naquele lugar que nós vamos ser alcançados, que nós vamos ser vencidos. Hoje cedo eu estava aqui falando e me veio essa aqui no meu coração. Ontem nós estávamos ali na casa dos nossos discípulos, fomos tomar um café, e eu lembrei disso aqui lá na casa deles. A mesa estava linda, tinha de tudo que eu amo, doces e coisas maravilhosas, e um patê de linguiça extraordinário. E um banoffee, daqueles deliciosos, né? Eu enchi a boca. Aí eu fiquei pensando, e nós estávamos falando, eu falei disso. Já pensou se eu chego na casa dos meus discípulos e eles estão com tudo aquilo? Eu falo, não vou comer. O que eles vão perguntar para mim? Pastor, o senhor está doente? O senhor está mal? O senhor não está bem, pastor? Assim é nós, quando não temos fome, quando nós não temos sede de ler a palavra, quando nós não temos desejo de orar, nós estamos com algum problema. Talvez a nossa fé está doente. Nós estamos às vezes com um problema, porque se nós não temos fome de orar, de jejuar, de ler a palavra, queridos, alguma coisa está errada com nós. Eu digo isso com experiência vivida. E por isso você também pode até se examinar. Como é que está a tua fome da palavra? Como é que está o teu desejo de estar com o teu Senhor? Eu quando comecei a orar, eu usava o meu relógio. Às vezes eu ainda uso ele. Eu tenho ele para mim orar de madrugada. Mas eu digo para vocês que é muito difícil eu precisar dele. Porque o Espírito Santo sempre me desperta um pouco antes e eu já estou com vontade de ir para lá. Eu não tenho mais sono naquele horário, eu já estou com vontade de estar com o Senhor no meu secreto. E eu vejo que a minha esposa veio arredada da cama quietinha e ela já salta também. Queridos, isso é algo extraordinário, a intimidade do Senhor. É algo extraordinário você conhecer o poder das palavras do Senhor. Porque Jesus diz que se nós que somos maus, Lucas 11:13, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos viver uma vida de busca, de bater na porta. Eu gosto muito, eu agora não lembro onde é que está, me escapou esse texto, mas está em Lucas, se não me engano. Daquela mulher que ia sempre buscar no juiz resolver a causa dela. E diz que ela chegava lá e dizia para o juiz, atende a minha causa. E ele diz, embora um dia, depois de tanto ela vir bater na porta, um dia ele viu ela vindo, ele falou, embora eu não teme a Deus, eu não temo os homens, mas porque essa mulher me incomoda tanto, eu vou resolver a situação dela. Aí o Senhor virou e contou uma parábola. Ele diz, ouça o que diz esse juiz iníquo, juiz pecador. Queridos, se nós entender o poder do secreto,
nós vamos transformar contextos, nós vamos transformar gerações. Nós notamos que Daniel, por ele não querer se contaminar com as iguarias do reino da Babilônia, por ele determinar no seu coração e não querer andar como estavam andando os outros que estavam ali, a Bíblia diz que, passado tempos, foram chamados alguns daqueles homens para serem entrevistados pelo rei, e diz que em Daniel se achou sabedorias 10 vezes mais do que naqueles outros da mesma época dele. Mas por que Daniel obteve tanta sabedoria? Porque Daniel rejeitou as iguarias do reino, os banquetes do reino, as coisas que às vezes nós não queremos rejeitar. Nós não queremos rejeitar às vezes um almoço. Às vezes eu vou num GC, e até falei isso hoje cedo, e está lá aquele banquete depois do GC e eu não como, e a turma pergunta: pastor, por que você não vai comer? Porque eu não posso comer, eu estou naqueles dias que eu estou me consagrando de alimento. Mas às vezes as pessoas não querem deixar uma refeição de lado, não querem deixar uma hora de sono de lado para orar, não querem deixar um convite para sair para algum lugar, para ficar com o Senhor. Você imagine, Daniel, ele não aceitou aquilo. Diz que as pessoas iam comer e ele ia orar. Daniel orava 3 vezes por dia. Mas Daniel foi o único que conseguiu interpretar as escrituras que Deus escrevia, e Daniel dizia: Deus está dizendo isso. O dedo de Deus escrevia aleluia na parede, e Daniel lia para o rei. E o rei dizia: não existe ninguém igual ao Deus de Daniel. Você tem esse Deus à disposição. Eu e você temos esse lugar para desfrutar. Mas é necessário que eu e você, nós vivamos uma vida de determinação. Quando nós nos determinamos, nós vamos entender. Porque os apóstolos, eles estavam, depois da partida de Jesus, desesperados. Eles estavam apavorados, porque a perseguição já tinha batido. E o Senhor deles já tinha sido crucificado. E eles pensavam: agora o Senhor Jesus não está mais aqui, nós também vamos passar pelo mesmo problema. De repente, eles se lembram das palavras do Senhor. Em Atos 1:8, Lucas fala, diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para eles ser testemunhas. De repente eles se lembraram das promessas de Jesus em Lucas 24:49, que Jesus disse: eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E eles foram, em Atos 1:14, eles foram para o cenáculo, porque eles tiveram uma revelação. E diz que ali eles começaram a orar. E diz que eles estavam ali, naquele grupo, com algumas mulheres orando, buscando aquele tempo de adoração, aquele tempo de oração. E de repente o anjo vem e batiza eles com fogo. Nós sabemos ali em Atos capítulo 2, quando veio o Pentecostes, veio por causa de um posicionamento da igreja. Nós estamos experimentando isso nos continentes todos. Está acontecendo um avivamento. O avivamento está acontecendo aqui no Brasil. O avivamento está acontecendo aqui em Luiz Alves. Mas nós precisamos crer, isso é uma arma que nós temos, a fé. Mas nós precisamos clamar: Maranata, vem. Está na hora da igreja atrair o avivamento. O avivamento, ele vai acontecer em mim. Ele vai acontecer em você. Ele vai acontecer em nós.
E o avivamento, ele vai ir através de nós. Mas nós precisamos viver um tempo de determinação. Um tempo de renúncia. Um tempo de humildade. Um tempo de obediência. Um tempo de adoração. Um tempo de louvor a esse Deus que tem as coisas grandiosas. As coisas que nós ainda nem, diz a Bíblia, que ainda nem subiu e nem desceu no coração do homem, o que Deus tem preparado para os que nele confiam. Queridos, esse tempo é nosso. Nós estamos tão livres para viver isso. A igreja está sem perseguição. O nosso monte está, o carreiro está criando brejo. Não aparece mais uma fome, não há mais um desejo nos cultos de oração. É hora da igreja começar a se levantar para o clamor. E se levantar não é ficar de pé, é se levantar de joelhos. E começar a clamar. Começar a dizer: Deus, o Senhor tem uma promessa. Nós temos a promessa de Joel, capítulo 2, quando veio ali Pentecostes e os discípulos ficaram todos aleluiados, Pedro diz: isso aqui que está acontecendo, é a promessa de Joel de capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vai haver convencimento, vai ser destruído o pecado da carne, vai vir libertação, vai vir sede, vai vir fome na igreja. Vai acontecer como aconteceu naqueles dias da igreja primitiva, que diz que todos foram dispersos, uns pela Judéia, outros pela Samaria, outros foram para outras regiões e ali eles pregavam o evangelho. Atos capítulo 8 diz que Filipe pregava Jesus numa região e os demônios saíam dando fortes gritos. Diz que havia muita alegria naquela região. E os milagres eram tremendos que aconteciam por causa da presença do Espírito Santo. Mas para isso houve uma busca. Para isso houve uma igreja que se levantou em oração. E eu quero convidar a nossa equipe de louvor para eles subirem aqui, para nós orar uns minutos, antes de nós terminar essa reunião de oração. Acho que se nós começar a orar, queridos, não precisa ser muito, mas nós precisamos começar a viver uma frequência da oração. Eu acredito muito, queridos, que todos nós estamos aqui porque alguém da nossa família orou por nós, ou algum amigo, ou alguém que te evangelizou, você está aqui por causa disso. Eu já contei várias vezes na igreja, quando eu saí da cadeia e o dia que eu cheguei numa igreja, bêbado, enoiado, fumaça saindo até pelos cabelos, dedo amarelo, de fumar crack. E eu me sentei num banco e dali um pouco chegou uma senhora e sentou perto de mim e virou para mim: o senhor não é o Elton? Irmão do Sérgio? Eu falei: sim, sou. Envergonhado, que era um cachorro com o rabo no meio das pernas, de vergonha, nunca tinha entrado numa igreja. E ela disse: sabia que faz 5 anos que eu oro pelo senhor? E eu me senti humilhado, envergonhado, porque eu pensei: eu nem sou digno de estar aqui no meio dessas pessoas que são santas. Mas Deus chama pecadores ao arrependimento, aleluia. Deus é o único que chamou nós, não olhou para quem nós era, queridos. Ele não olhou como você era. Deus não olhou quando Pedro, que era um cara simples, ele não olhou para João, mas ele escolheu homens que queriam andar com ele. Deus está chamando nós para viver uma vida vitoriosa. Eu quero convidar você para ficar em pé. Queridos, isso que eu estou falando aqui nessa noite é algo que está no meu coração. Eu acredito, queridos, que não tem nada mais importante para esses dias do que nós querer estar num lugar onde o Espírito Santo nos visita, onde o Espírito Santo começa a falar com nós,
onde o Espírito Santo começa a mostrar quem você é, quem eu sou, onde o Espírito Santo começa a trazer à tona a nossa miséria, o nosso pecado. É quando nós chegamos na frente dele e que nós se vimos quão miserável homens somos.